Fala pessoal, você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Hoje eu quero falar com vocês quanto custa para manter uma chácara. Eu quero revelar para vocês algumas despesas que muitas das vezes as pessoas não falam, né? Como por exemplo, a sua freezer tem gasto, a sua água que você bebe, você toma banho, tem gasto, a energia de fora e de dentro da sua casa tem gasto, tem despesa. Então tudo você tem que colocar na caneta, porque gera gasto e despesa, né, Zé Carlos? Então não é só colher fruta, não. Não, de jeito nenhum. E deitar na rede. Não, porque isso aí é uma coisa que ela vai acontecer, isso automaticamente, mas dentro desse contexto aí, existem os gastos, as despesas que são realmente, mensalmente, isso aí é sagrado. Não tem por onde correr. Então hoje vamos abrir o jogo aí pro pessoal e mostrar os números de verdade e quanto que gasta uma chácara, não é mesmo? Vamos mostrar pro pessoal aí os gastos. Primeiro, energia elétrica. Hoje, por exemplo, a nossa energia aqui com freezer, né, água da bomba, tem a bomba da cisterna, tem a bomba do poço, fica mais ou menos chegando quase R$300 aí, aproximadamente. Então pode colocar 250 a 300. 250 a R$300. Então vamos lá. A água... Isso depende muito, um momentinho, da frequência de pessoas também. Por exemplo, se tiver mais gente na casa, se aquele dia, naquela semana, foi mais visitada aquela casa, então teve o consumo, teve o gasto de chuveiro, água quente, gastou mais água do poço, teve que ligar mais constante, aí já aumenta mais também a questão dos valores. Já falando de água aí, quanto que é o custo de água, né? Que geralmente vem a energia e também tem a água. Sim. A água é de poço, é de cisterna. Qual é o custo aí da água? Hoje o nosso custo com água não é tanto, mas quando nós temos esse custo, esse gasto com água, ele é um gasto bastante salgado. Vou explicar para vocês. A cisterna tem um período aqui na nossa região que ela seca, então precisa dar uma perfuração nela. Então aí já tem um gasto, né? Um gasto hoje que chega aproximadamente com um profissional que mexe nessa área de cavação de cisterna e está cobrando 300 a 400 reais. Eu não sei na sua região aí, mas a nossa região aqui é a média de preço para eles entrar, para dar uma perfuração, né? Para ela realmente nascer água novamente, brotar água. Então, pessoal, esses gastos de água, geralmente ela é embutido na energia, certo? Não é que a gente não tem um gasto, mas é um gasto assim, quando é época de seca. Fazer aí você manutenção. faz a manutenção, né? Faz a manutenção da cisterna, faz a manutenção do poço, aí você tem um gasto extra. Então, pessoal, esse gasto que nós temos com energia já está embutido a água, né? Porque aqui nós não temos água de companhia. A água que nós consumimos aqui é água do poço e água da cisterna. Aí o que acontece? Esse gasto já está embutido com outro, certo? Poço, então, que gasta é mais manutenção. A manutenção do poço tem um gasto, né? Tanto o poço como a cisterna. Mas assim, mais para na época de seca, né? Que precisa fazer a manutençãozinha, a limpeza, certo? E é isso. Aí tem um gasto que eu não tenho como calcular para vocês assim, que varia muito em questão de valores. Ração para animais. Temos esse gasto. Hoje o gasto nosso não tem sido tão grande, porque o número de animais, por exemplo, que nós temos hoje aqui, eu tenho um gasto com as galinhas, que são poucas ainda, né? E também com o Sony. Tá bem ali, pessoal. E o fininho, eles que estão andando aqui dentro do mato, viu, pessoal? Você vê o mato fechado aqui, eles que estão andando aqui dentro do mato. Aonde a gente está, pessoal, eles estão junto com a gente aqui, ó. Ali, ó. Tá ali, o fininho tá aqui dentro do mato aqui, andando. E então esse gasto que nós temos, isso aí é sagrado. Com o Sony, com o fininho e com as galinhas, né? Então chega um gasto mais ou menos aí de 300 a 350, varia muito de preço, né? Porque depende da ração, porque tem ração que às vezes eles não se dá. Aí você tem que comprar uma raçãozinha melhorzinha. E depende também da quantidade de animal, né? Sim, como hoje nós só temos 2, né? Assim, na verdade, houve uns meses para trás, nós tivemos um gasto assim exagerado. Mas nós fomos percebendo que eram os cachorros de rua que entravam para dentro da chácara. Aí foi quando nós colocamos o portão, já mostrei para vocês em outros vídeos aí, colocamos o portão e colocamos as grades e fechamos a frente. Aí evitou mais esse acesso de cachorro de rua tá entrando na chácara. Então vamos aqui, ó, fazer um resumo, né? Energia em torno de R$300. Sim. Animal em torno também de 300 a 350, que é ração, né? A comida dos animais. E agora vamos para manutenção.
Tem muita manutenção em chácara? Não tem? Sempre tem? Cerca quebra? Quanto que gasta aí com manutenção? Nós gastamos uma média dos R$ 300 fazendo manutenção, esticando um arame, trocando uma cerca. Agora, por exemplo, mesmo, nós temos que trocar duas cercas, tá queimada, né? A outra tá quebrada, não sei como foi, aconteceu, acho algum caminhão que passou e quebrou a cerca. Bateu na cerca e quebrou. Então isso aí tem que trocar, essas madeiras. Hoje a madeira dessa aqui na nossa região, eu precisei o preço dela, ela custa uma média de 50 a R$ 70, né? E aí a gente tem que trocar essa madeira todinha, então já tem um custo, já tem uma despesa, já tem um gasto a mais. Aí muitas vezes precisamos pagar alguém para nos ajudar a esticar o arame, cavar um buraco, né? Quando é necessário. Quando não é necessário, essa média que estamos também de manutenção. Ela chega aí mais ou menos dos seus 250 a R$ 300 também, pessoal. Então vamos lá, para mais um gasto, mão de obra. Você cuida de tudo sozinho ou quanto é que é a diária aí de um ajudante? Outros vídeos nossos, eu tenho mostrado para vocês o gasto que a gente tem com ajudante e muitas das vezes com pedreiro, né? Que precisa fazer alguma manutenção rápida e nem sempre a gente consegue fazer sozinho. Eu sempre tenho falado para vocês, a gente não tem chácara, não tem como você fazer tudo sozinho. Hoje, uma mão de obra aqui na nossa região de ajudante chega na média de 100 a R$ 150. O pedreiro de 200 a R$ 250. Então nós temos essa despesa. Quando é necessário, quando precisa, não tem como nós fazermos tudo sozinho. E se pegar então, vamos colocar aí 2 mãos de obra dessa por mês, dá R$ 300. Do ajudante dá 300, se for por dia, né, no caso, né? Isso. Que a diária, ela é 150, vai dar 300 2 dias. Do pedreiro vai dar R$ 500 2 dias. Então tem muitas coisas aqui que eu mesmo faço, eu, meu filho, meu genro. E combustível? Tem muito gasto com combustível indo na cidade, mais ou menos gasta quanto aí por mês com combustível? O combustível, eu calculei nossos gastos de combustível aqui, ele chega mais ou menos, eu tenho que ir na cidade, às vezes comprar uma coisa, comprar outra, né? É uma média de 100 a 80, R$ 100, essa média. Não gasta muito, porque o meu carro é um carro econômico e a cidade aqui, além de estar próximo, antes de nós chegar na cidade, tem algumas lojas de madeireira, tem algumas casas que vendem material de construção, e a gente dá preferência aos pessoal mais próximo da gente aqui. E para finalizar aí, acho que também todas as chácaras utilizam, compra, né, também, que é o adubo. Adubo gasta quanto aí por mês? Eu estava gastando com adubo aqui a média de 150 a R$ 200. É a média que eu estava gastando aqui de adubo, tá? Hoje, como as plantas, a maior parte delas já estão adubadas, e aí esse gasto já vamos diminuindo esse gasto, né? Mas quando há necessidade de fazer esse gasto, essa compra de adubo, de esterco, de proteína para as plantas, aí gera um pouquinho de gasto. Aí tem mês que aumenta um pouco e tem mês que fica balanceado, dá uma queda, abaixa um pouquinho os valores. Nem sempre é aquele valor X, todo mês, né? Digamos, é um valor de R$ 1.500, não, às vezes pode variar. Tem mês que chega a 1.800, tem mês que vai chegar aí até de R$ 1.000 a R$ 1.600. Os gastos de despesa mensalmente fixa numa chácara. Então vamos aí agora fazer o resumo do que foi falado. Energia, R$ 300. ração, 350. manutenção, 2 dias durante o mês aí. 2 dias do mês vai dar 150, 150 vai dar 300. Transporte 80 a 100 a 150 de combustível. combustível. Então vamos pegar o meio termo, né? R$ 100. É, R$ 100. E adubo? Adubo chega na média de 180 a 250. Então, pessoal, aí fazendo um resumo aí dos gastos mensais que você vai ter, vai ser gasto de energia, ração, manutenção, mão de obra, transporte, que é combustível e que mais? E adubo, pessoal, que não pode faltar nas nossas hortas. Eita, coisa boa, hein? Não pode. Pessoal, se inscreve no nosso canal aí. Um forte abraço para vocês, que Deus abençoe. Coloquem nos comentários, pessoal, o que vocês acharam do vídeo. Se tem outros tipos de gasto também. A gente falou aqui os principais, né?
E claro, né, que cada chácara tem as suas despesas também diferenciadas, né? Tem chácaras que tem gado, que tem porcos, aí já tem um gasto bem maior do que essa que nós estamos falando. Esse aqui é um exemplo nosso hoje que nós estamos vivendo, da nossa chácara. Se inscreva no nosso canal, pessoal. Diga de onde você está nos assistindo. Faça um comentário. Que Deus abençoe vocês. E fala para nós aí qual o gasto que você tem na sua chácara. Pode diferenciar bastante do nosso aqui, né? Mas cada um caso é um caso. Um abraço, que Deus abençoe.